fazendo a pergunta errada. Essa frase do Lula é que me preocupa. Você deve pedir desculpas por perguntar. Você deve pedir desculpa por questionar. A gente já está vivendo isso. Da Pietra está errada. O governo dele. O governo dele. De você poder fazer uma pergunta. Não, mas vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Aí ele vem agora, faz reunião com o presidente do TSE, fala de regulação da mídia, já manda pedir desculpa por fazer pergunta. É juntar fome com a vontade de comer, né, Pavinato? Exatamente. Você tem lá alguém querendo controlar e aí vem o presidente do TSE e fala, olha, precisa criar uma lei para controlar a rede social. A pergunta, inclusive, porque a pergunta é falsa. Não existe pergunta falsa, existe resposta falsa. Não tenho procuração para falar, mas o presidente eleito é assim, o sufrágio, ele é uma das cláusulas pétreas da Constituição nossa, tá certo? Exato. E também as garantias individuais, né? Então, o Exército hoje, ele faz um papel de intermediação das garantias individuais e de intermediação sobre essas questões do voto. Perfeito. Mas a gente não pode esquecer que, se a questão relacionada a uma intervenção for colocada, metade da outra população vai sofrer. Então a gente tem 60 milhões... Essa intervenção, abra-se... Sabe, não é sorteio da Mega Sena. Mas tem crime para isso. Mas aí assim, não dá para auditar depois. Não é sorteio da Mega Sena, é voto. Tem um crime no Código Penal 314 que é de sonegação de documento. Tá certo? Certo. Então, todo ente público que tem essa obrigação, que é pedido, por exemplo, as Forças Armadas, colocou em pauta esse tema. E isso deve ser apresentado sob pena de crime. Aí o tribunal vai falar o seguinte, o STF vai falar documento, código, fonte, programação telemática não é documento. E aí? Eu não entendo essa eles podem dizer que qualquer coisa não é documento. Isso. A situação hoje está assim. Qualquer coisa não é documento. E vamos lembrar que o TSE, o Brasil é o único lugar que tem um órgão como o TSE. Né? Nos outros países você tem um Supremo, né? O Tribunal Supremo daquela nação, e você tem as outras instâncias normalmente. O Brasil é o único que instituiu o TSE nem é problema, sabe, Pietra? É porque eles que mandam, esse país é grande, a justiça não anda. Eles que determinam... Quando você tem o TSE determinando o tipo de coisa que eles estão fazendo, é um grande problema. Então, é isso que eles não poderiam fazer. Eles só deveriam estar lá para apreciar os pedidos e julgá-los. Então, é que já tem o STF para isso, entendeu? Para que mais um órgão? Aí mostra mais má intenção, ao meu ver. Para que se cria um sistema de votação esquisito e o TSE só para controlar esse sistema esquisito de voto? É muito esquisitice, você concorda? Eles não são controlar em relação ao Lula. Aí eles funcionam rapidão. Exatamente. Nossa, demorou 2 dias para chegar o processo lá em casa do TSE. 2 dias. Você que acha? Eu acho que foi igualzinho. O mesmo tratamento, não tem do que reclamar. Pavinato, só falando da moderação da nota, acho que me parece que as Forças Armadas também fazem isso com cuidado. Por quê? A gente tem que diferenciar o que é possível ser feito do que é ilegal, e a própria nota coloca dos excessos. Então, se o Exército vai lá, se as Forças Armadas vão lá e colocam uma nota também muito enfática nesse momento, as pessoas podem subir o tom demais e continuar pedindo, por exemplo, intervenção. O Exército não vai fazer intervenção. A verdade é a seguinte, se a gente quer conseguir ter sucesso em alguma coisa, tem que ser como lá no período do impeachment da Dilma. É fazer manifesto dentro da legalidade para conseguir objetivos constitucionais. Essa história que fica rodando em rede social... já que a gente não toma vergonha e vota certo, é isso aí. As pessoas passam em grupo de WhatsApp quase que uma mandinga que tem que dar 3 pulinhos, girar a bandeira... E tem gente que acredita que isso vai mudar o resultado da eleição. A verdade é, se a nota da defesa não concluiu que teve fraude claramente... E se o judiciário já tomou posição como vem tomado, ninguém vai mudar o resultado das eleições fazendo esses manifestos. O que pode mudar o resultado das eleições? As pessoas pacificamente na rua, mantendo seus protestos e dentro da Constituição, por exemplo, conseguiu impeachment. Com a bolsa subindo, com a bolsa caindo, com o dólar subindo, tudo que deve vir pela frente, o impeachment é algo que está mais em vista e é mais possível, ainda mais com um Congresso que passou a ter uma maioria de direita. Agora, se a gente não focar no que se pede, o que a gente falou no início aqui do programa... mas se a gente não olhar para o Congresso, ele não vai ser de direita, Se a gente ficar acreditando que mandinga vai mudar o resultado da eleição, porque alguém passou uma simpatia que deve se fazer, isso é fanatismo, gente. Isso não vai mudar o resultado. E como a gente faz se o judiciário resolver descer a borracha no pessoal que está lá na rua
mesmo quem não esteja atrapalhando vias. Não tem como. Mesmo quem... Ah, não? É só perguntar pro pessoal que está no estacionamento da... Você tirar alguém de uma rede social... Pergunta pro pessoal de Santa Catarina que está no estacionamento. Você tirar alguém de uma rede social é o mesmo que você baixar o porrete alguém na praça pública. Não, mas é complicado você falar em nome do Exército ou da polícia? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, para quem essas pessoas vão reclamar? O judiciário manda lá, vai lá, chega lá um ministro... Para quem essas pessoas vão reclamar? Pega o Xerxes, fala assim, vai lá, pá! É o cacetete virtual. As pessoas já estão desesperadas a ponto de estar pedindo até algumas, a ponto de estar pedindo intervenção. Ou seja, isso já é o cúmulo do desespero. É que as pessoas não sabem o que pedir também. Como você faz? Mais que desespero, então, mas como você faz se a instância que deveria estar tentando resolver isso daí for a instância que vai dizer assim, ó, senta a borracha na galera para começar a dispersar isso daí. Como é que a gente faz? Porque a gente vai pegar quem não está... Uma coisa é quem está travando via, outra coisa é quem não está...